Pessoal de casa, o NTV News chega. Homem que armazenava material com pornografia infantil é preso em Patos de Minas. Polícia localiza suspeito de atacar caminhoneiros a pedradas. E você vai ver também. Jovem é agredido com facada na cabeça. Polícia investiga morte de detenta no presídio de Presidente Olegário. Câmeras de segurança flagram furto em restaurante. O início das inscrições no SISU e as vagas na UFA em Patos de Minas. Cheia do rio Paracatu provoca inundações e alagamentos. A utilização de drones no combate à dengue em Patos de Minas. O que muda com a regulamentação da reforma tributária? A gente faz a análise do Campeonato Mineiro que começa neste fim de semana. Pianista renomado se apresenta em Patos de Minas. Estas e outras notícias agora no NTV News. Na noite de ontem, no bairro Nossa Senhora Aparecida, um homem foi socorrido após ter sido esfaqueado na cabeça. Uma briga de casal terminou com um homem de 21 anos esfaqueado pela sua companheira de 24. Segundo o relato da vítima, ele foi surpreendido pela sua companheira de 24 anos, que desferiu esse golpe de faca na nuca e próximo da orelha. O homem acabou entrando em luta corporal com ela, já que ela tentou desferir outros golpes de faca, mas acabou conseguindo desvencilhar e ir até a casa do sogro pedir por ajuda. No momento que o SAMU foi acionado, a polícia militar também. A mulher já relata que foi diferente. Ela deveria o golpe de faca nele porque ele havia discutido com ela e agredido. Fato que a vítima fala que não aconteceu bem assim. O SAMU foi até o local, que aconteceu na Rua da Ladeira, foi até o local ali, prestou os primeiros socorros para o homem e encaminhou ele ao Hospital Regional Antônio Dias. No Hospital Regional Antônio Dias, ele passou por procedimentos médicos e foi liberado nesta madrugada de sexta-feira. Ele recebeu alta do Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Militar registrou essa ocorrência como lesão corporal. Somos acionados no local. Com a chegada da nossa equipe, uma ambulância do SAMU já prestava o socorro à vítima. Ela apresentava um sangramento na cabeça, próximo à orelha esquerda. E autor e vítima apresentaram versões diferentes do fato. Segundo a vítima, ele viu a sua companheira em um bar e retornou para casa para pegar as coisas dele para ir embora. No momento em que a autora, então, que é companheira dele, chegou e desferiu essa facada, causando, então, esse ferimento. Já a autora alega que eles vivem brigando, já se envolveram em diversas discussões e que na data de ontem essa vítima teria chegado no estabelecimento comercial onde a autora estava e teria agredido ela. Em razão disso, eles foram para casa e ela então teria desferido esse golpe na cabeça dessa vítima. Ela foi presa em flagrante delito. A vítima aí foi conduzida por essa unidade do SAMU que já o atendia no local para o Hospital Regional, onde permaneceu aguardando atendimento médico. Uma detenta do presídio de Presidente Olegário foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira. Colegas de cela de Aline Aparecida Cristiano, de 35 anos, notaram que ela não se levantava da cama e acionaram os policiais penais que constataram que ela já estava sem os sinais vitais. O corpo de Aline foi trazido para o IML de Patos de Minas. Conforme nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a direção do presídio de Presidente Olegário instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias da morte. A princípio, a causa da morte de Aline foi natural. Ela foi admitida no presídio nesta quinta-feira e possuía passagens pelo sistema prisional desde 2016. Câmeras de segurança registraram um furto cometido na madrugada desta sexta-feira em Patos de Minas. Um restaurante que fica num posto de combustíveis na saída de Patos, sentido a Presidente Olegário, foi furtado nesta madrugada. Essas imagens da câmera de segurança, a qual você vai ver, não é de nenhum atendente, não é de ninguém que trabalha no local. São de bandidos que estão realizando um furto tranquilamente durante a madrugada. A informação ainda se dá conta de que na imagem mostra apenas uma pessoa do lado de dentro, mas havia uma outra pessoa do lado de fora, esperando toda a ação acontecer. Ação essa que aconteceu por volta de 2 horas da manhã. Segundo aí os relatos da Polícia Militar e também do comerciante, informou a Polícia Militar
O bandido entrou e procurou de tudo ali nessa parte próximo ao caixa ali desse restaurante, levando diversos itens, caixa de som, garrafa de café, boné, outras vasilhas do estilo Tupperware e demais itens foi levado por esse suspeito. Segundo aí a Polícia Militar, agora trabalha para tentar localizar os suspeitos. E se caso alguém consiga visualizar aí, teria visto alguma coisa, é acionar o 190 para ajudar a Polícia Militar, que trabalha para tentar localizar esses dois suspeitos de praticar esse furto que aconteceu em um restaurante, que fica num posto de combustível na saída para Presidente Olegário. Os dois suspeitos invadiram de madrugada o posto e acabaram levando aí diversos itens. A Polícia Civil realizou uma operação de combate à pornografia e exploração infantil nesta sexta-feira em Patos de Minas. A operação resultou na prisão de um homem de 43 anos que armazenava vasto material com registro de abusos infantis. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, incluindo aparelho celular, onde continham esses que continham vídeos, e também fotografias de crianças nuas de ambos os sexos. Também foram detectadas a existência de vídeos com conteúdo de zoofilia. Segundo a polícia, o homem recebia, armazenava e também disseminava os vídeos através de aplicativos de mensagens, como grupos de WhatsApp e Telegram. Os constantes acidentes que vêm sendo registrados em um trecho da BR-352 acendem um alerta para os riscos neste período de chuvas e os cuidados que devem ser redobrados. O quinto acidente registrado em menos de 15 dias na mesma BR, no mesmo local praticamente. BR-352, quilômetro 212, próximo à ponte de São Bartolomeu, sentido ao Carmo do Paranaíba, tirou a vida de Karen Lohane Martins Romani, de 34 anos. Ela acabou se chocando de frente com a carreta que descia sentido a Carmo do Paranaíba e acabou rodando na pista e o carro parou com as rodas para cima, fora da pista. Karen acabou morrendo na hora. Ela, que é advogada, recebeu até uma nota da OAB Patos de Minas sobre o acidente. Advogada de agronegócio, que representava o agronegócio aqui em Patos de Minas e bastante conceituada, acabou perdendo a vida nesse acidente no mesmo local da BR-352. Sexta-feira da semana passada, a gente esteve naquele local, realizou um vídeo, orientando aos condutores quanto à propensão daquele local para sinistro. Haja vista que é um local íngreme, em curva, próximo à ponte conhecida aqui na região como Ponte São Barto, que é sobre o córrego São Bartolomeu. Infelizmente, ocorreu recentemente agora um outro sinistro, envolvendo um caminhão e um carro de passeio, e neste sinistro uma vítima fatal. A Polícia Militar reitera aos condutores que diminuam a velocidade em toda a rodovia, sobretudo em período chuvoso. Aquele local é um local que, reitero, em curva, local em declive, e alguns sinistros têm ocorrido ali por excesso de velocidade, apesar da gente não poder constatar isso oficialmente, só o trabalho pericial pode dizer sobre cada sinistro, obviamente, mas em alguns casos a gente percebe, pelo que a gente visualiza no local, um excesso de velocidade, uma imprudência. Diversos fatores ajudam para que o local registre esse grande número de acidentes, inclusive a falta de cuidado para dirigir, ocasionando em excesso de velocidade. Tem que ter um cuidado maior. A gente percebe que alguns locais aqui na região, alguns sinistros, envolvem pessoas que são de outros locais, possivelmente não conhecem a rodovia. Não é o que ocorre ali no KM-212 da BR-352. A gente observa que a maioria dos sinistros ali envolvem pessoas da própria região, ou seja, possivelmente pessoas que conhecem a rodovia. Isso aí faz a gente presumir que há um excesso de confiança ao transitar por aquele local. A gente reitera, em cada sinistro que ocorre, o que pode determinar a causa é só o trabalho pericial. Mas a gente, através de uma análise que a gente faz, pela experiência, a gente percebe que muitos deles têm sim um excesso de velocidade. A Polícia Militar Rodoviária orienta aqui na região aqui da 7ª Companhia, BR-146, próximo a Catiara, a gente sabe que ele é um local propenso a sinistro de trânsito. Aqui na BR-352,
que sobrepõe a BR-354, o pessoal conhece mais como BR-354, que vai de Patos de Minas, Lagoa, Carmo do Paranaíba, São Gotardo e segue para Belo Horizonte. É uma rodovia que aumentou bastante o fluxo de veículos aqui, então requer um cuidado dobrado. Na MG 410, para quem vai para Brasília, ali próximo à BR-040 também, lá na Serra da Bela Vista, só tem que ter um cuidado nesses locais. E também na MG 410, na Serra Olhos d'Água, lá em Buritis. A Polícia Militar Rodoviária intensifica as operações no intuito de combater e conscientizar os motoristas que acabam dirigindo aí em alta velocidade, sem muita questão de prestar atenção aí no trânsito, e acaba que situações como essas causam acidentes como esse que tirou a vida da advogada de 34 anos, no mesmo local que já registrou outros 4 acidentes só nesse ano de 2025. A Polícia Militar tem realizado operações em todas as rodovias sob sua responsabilidade e, obviamente, que a gente mapeia alguns locais, e nesses locais que a gente acha que é mais propenso a sinistro, tais como esses que eu mencionei, a gente intensifica o patrulhamento. A gente intensifica o uso do aparelho etilômetro, a gente orienta, aborda e orienta os condutores quanto às precauções que devem ser observadas, e precisando, a Polícia Militar está à disposição e conta sempre com a compreensão do condutor para fazer a sua parte. E ainda hoje aqui no NTV News nós vamos falar sobre o caso de uma mulher que se afogou na Lagoa Grande. O Corpo de Bombeiros, neste momento, faz os atendimentos. Nossa reportagem está no local, já já a gente mostra a situação para você. A seguir, a utilização de drones no combate à dengue em Patos de Minas. Suspeito de atacar caminhoneiro a pedradas na BR-040 é preso em João Pinheiro. As polícias civil e militar de João Pinheiro realizaram a operação nesta sexta-feira para prender suspeitos de envolvimento em ataques a caminhoneiros na BR-040. O motorista deste caminhão transitava pela BR-040 em João Pinheiro quando foi surpreendido pelo ataque violento com uma pedrada. Por pouco, o caminhoneiro não foi atingido. Este é apenas um dos casos que estão sendo investigados pela polícia, que resultou na prisão deste suspeito, que estava em sua residência. Pelo que até agora a gente levantou, é que essas pessoas não têm uma motivação para roubo ou qualquer coisa do tipo, mas, segundo um deles falou, era trollagem, ou seja, é sacanagem, né, brincadeira, e todos são usuários de droga. Então a gente conduziu algumas pessoas para a delegacia para a gente entender melhor o que está acontecendo por trás ali. Também estamos levantando a situação que teve a morte do genitor, de um amigo de um deles, por um caminhoneiro, e isso aí talvez seria uma espécie de vingança, né? Também estamos levantando essa hipótese, e hoje conseguimos, com o apoio da Polícia Militar, né, com essa operação conjunta, trazer todos eles aqui, esclarecer melhor, para verificar qual vai ser a situação que vai ser, ao final, decidida e encaminhada para o Poder Judiciário, para as providências cabíveis. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas promoveu na manhã de hoje coletiva de imprensa para apresentar as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas no combate ao mosquito da dengue neste início de ano. Na batalha contra a dengue, zika e chikungunya, vale até o uso de drones. Cedidos pelo governo de Minas, esses equipamentos serão utilizados em Patos de Minas e nos demais municípios da região com o objetivo de mapear e tratar os locais com acúmulo de água parada que possam se tornar criadouros do Aedes aegypti. A gente está aqui fazendo mapeamento, essa já é a terceira rodada de mapeamento dentro do município. Hoje, na parte da manhã, nós já mapeamos 300 hectares, que são áreas prioritárias para a Secretaria de Saúde, o setor de zoonoses, onde eles têm um entendimento que é maior número de casos, ou maior número de imóveis fechados, ou maior concentração de focos do mosquito. Então a gente faz o mapeamento, aponta para eles onde estão os locais de concentração de água, isso tudo no ambiente digital, com mapas, com relatórios, com planilhas, para que os agentes de endemia façam a visita desses locais de forma assertiva. Então não tem que bater em toda a porta mais, vou bater na porta certa, buscando a coisa certa, aumentando assim a eficiência das equipes de campo.
e sempre orientados à eliminação dos focos. Quando a eliminação não é possível, a gente volta no segundo momento com um drone mais compacto para fazer a profilaxia, o tratamento daqueles locais com larvicida biológico e seguro. Os drones permitem a identificação de áreas de difícil acesso, como caixas d'água e piscinas descobertas, e possibilitam a aplicação precisa de larvicidas. Mas, além de tudo isso, a Secretaria de Saúde ressalta a importância da participação da população no combate à dengue. Não adianta só a gente colocar aí tecnologia, novos inseticidas, novas tecnologias igual o drone, se a gente realmente não continuar contando com a ajuda da população. Muito mais eficaz do que drone, do que borrifação, é a população, cada um olhar aí seu quintal, lembrando que até a tampinha de garrafa, ela é potencial criador do mosquito da dengue, e hoje a dengue o mosquitinho ali não nasce só na água limpa, que antigamente era só água limpa. Hoje nasce em água suja, em pouca água, em muita água, e não é só virar esse recipiente e colocá-lo de volta. A gente tem que tirar a água, lavar o recipiente, principalmente aí bebedouros de cachorros, que muitas pessoas só trocam a água, porque o ovinho pode ficar ali na borda. Então, se eu viro, eu tirei a água, ele continua pregadinho lá na borda e às vezes não dá para ver, e eu pus mais água, ele vai proliferar de todo jeito. Ainda de acordo com Ana Carolina Caixeta, neste início de ano, o comparativo dos registros de casos mostra que a situação é diferente da enfrentada no ano passado. Nós estamos hoje com 145 notificações de dengue, fechando a semana agora, mais ou menos um cenário parecido com o início de 2023. Em 2024, nessa época mais ou menos, a gente tinha aí 10 vezes mais notificações do que a gente teve já até agora, das 145. Então, um pouco parecido com 2023, não vamos ter a proporção da quantidade de casos do ano passado, mas em número de casos aí bem parecido com 2023, que também foi um número muito alto. Sobre as ações, a secretária destaca as estratégias que envolvem os drones e também a borrifação interna de inseticida. Nós estamos com um drone aí, que ele faz esse mapeamento de área, identifica os locais onde precisa realmente colocar lá o larvicida ou realmente um potencial de criação aí do mosquito da dengue. Então isso aí otimiza o trabalho em campo dos agentes de endemias. E a borrifação residual aí intradomiciliar, nós vamos fazer em todos os locais que tem grande movimentação de pessoas, então escolas, bancos, prefeitura, secretarias, enfim, em todos esses locais onde as pessoas circulam muito, nós vamos fazer essa detetização interna. Uma das perguntas que surgiram muito recente, quando a gente começou a falar sobre a borrifação, foi a questão de é seguro ou não borrifar esse inseticida dentro do domicílio, aí, dentro dos locais de movimento. É seguro, ele é liberado aí pelas agências fiscalizadoras para a gente utilizar isso dentro desses locais. O que a gente faz realmente é borrifar num dia que não tem ninguém no local e proteger aí os equipamentos individuais para fazer essa borrifação. Cada um cuida do seu quintal, vai ajudar bastante, A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana e eu vou conversar com o coordenador da Defesa Civil que fala sobre a cheia do Rio Paracatu, que está provocando inundações e alagamentos. O Rio Paracatu transbordou no município de Brasilândia de Minas e vem provocando alagamentos e inundações em diversos pontos, principalmente no meio rural. Vou conversar agora com o Geraldo Pablo da Silva Gomes, que é secretário de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil. Boa noite, Geraldo. As imagens do Rio Paracatu impressionam. O volume de água está com quantos metros acima do nível normal? Boa noite a todos os telespectadores da TV NTTV. Nós estamos aqui realmente numa situação de enchente, em que o Rio Paracatu atingiu aí o nível de 8,5 metros praticamente, 8 metros e 43 centímetros. São cheias sazonais e essas quase se equiparam a de 2022. Então nós temos aí situações de que a população ribeirinha está atingida, nós temos aí a situação muitas vezes de inundações e alagamentos em pastos, em área rural, e isso traz uma série de transtornos, danos para a população como um todo, especialmente a rural, que é onde o Rio Paracatu, aqui em Brasilândia, tem o seu leito.
Geraldo, como é que está sendo o trabalho da Defesa Civil com a população ribeirinha? Porque a preocupação primeira é essa, né? Sim, no primeiro momento, nós temos aqui uma régua de medição de rio, que chama, né? Régua linimétrica. Essa régua já existe há muitos anos. Então, esse ano nós adotamos o seguinte: a gente vai acompanhando a nossa régua, né? 1 metro, 2, 5, como for, e aí vamos informando a população ribeirinha, para que eles tenham uma ideia de o que é a régua aqui debaixo da ponte do rio Paracatu. Então, se a régua está, por exemplo, a 4 metros, isso corresponde a uma escadaria, a um curral, a um terraço do determinado recinto, então eles já ficam ali sabendo, né, o que é quando a gente falar o rio está a 4 metros, 5 metros ou 8 metros e 46, como foi hoje. Então isso já facilita aí, né, esse monitoramento. É muito importante, além dos alertas do Defesa Civil. Secretário, os acessos ao município, como é o caso da ponte que aparece nas imagens que a gente mostra, qual é a situação neste momento, nesses locais de acesso ao município? Não, os acessos até na área urbana, né, e rodoviária, eles estão tranquilos, né, a princípio. O grande problema ainda é na área rural, onde houve uma deterioração, né, de toda a malha viária de vias vicinais, e então há um processo agora mitigatório, né, ou seja, como diz o outro, um quebra-galho, para que a produção rural possa escorrer, isso principalmente aí no caso do leite, né, alimentos perecíveis, né, possa ter esse escoamento aí. Agora, na questão específica da ponte do rio Paracatu, a gente tem um monitoramento ali diário em função de verificar o nível do rio, porque ele sofre uma pressão vertical e horizontal de tal forma que prejudica, né? No caso horizontal seria esse volume de água que empurra os pilares, empurra a estrutura construtiva dessa obra. Aí então em cima disso a gente tem, né, essa cautela, e se for necessário vai ser adotado medidas mitigatórias de contenção do fluxo de veículo, do pare-siga, quebra-molas, enfim, né, tudo aquilo que vê a objetivar a manter a saúde, né, da ponte, já que ela tem essas patologias de construtivas aí. Geraldo, se não me falha a memória, 21 ou 22 houve uma cheia muito grande também no Paracatu. Essa está próximo do que foi registrado naquela época ou foi maior, está sendo maior? Como é que é o comparativo com a anterior? Dentro dos registros históricos que a gente chama, a grande cheia do Paracatu, mais recente, foi em 1990, onde o rio atingiu quase 12 metros. Essa de 2022 que você mencionou, nós temos ela aí em torno de 9,20 metros. Essa hoje nós estamos ainda no patamar de 8,43 metros, 46, né? Ela aumenta muito pouco. Então, nós temos aí a possibilidade, né, o volume, a cauda do rio está muito alta, isso vai depender muito dos refluxos. Por exemplo, se Três Marias liberar muita água, o rio São Francisco fica extremamente caudaloso, né, o recurso hídrico fica muito volumoso, e então há dificuldade não só do rio Paracatu descer, como de todos os outros rios, né, a montante. Então, ou seja, existe um acúmulo de água, uma retenção de água aí. Ele desce mais lento e então, consequentemente, a gente tem possibilidade. Como nós estamos no período chuvoso, iniciando o período chuvoso, que vai até o dia 22 de março, então essa é a nossa preocupação. Aconteceu essa normalidade agora. Pode acontecer outra normalidade nesse decorrer de janeiro, fevereiro até março? Pode, né? A gente está com instabilidades climáticas muito violentas, situações de vulnerabilidade, né, em locais, tivemos o caso de Ipatinga, que praticamente o estado todo não choveu, e choveu 204 milímetros num bairro de Ipatinga, matando em um dia 10 pessoas. Né? Nós estamos com 26 mortos aqui em Minas Gerais, em decorrência da chuva, e um dia, praticamente em 2 horas, houve então aí, né, essa tragédia lá em Ipatinga, em função dessas instabilidades que ocorrem por conta dessas mudanças climáticas. Brasilândia de Minas está entre os municípios que decretaram situação de emergência, Geraldo, ou ainda não?
A informação que eu tenho, mantenho contato com Bonfinópolis de Minas, a coordenadora de Defesa Civil já encaminhou a documentação. Nós também estamos providenciando a documentação aqui de situação de emergência, porque a situação de emergência ela tem vários níveis. Tem uma situação mais simples, em que é aquela em que o município dá conta de resolver, e tem uma situação mais complexa, que às vezes não dá conta de resolver e precisa de ajuda externa, às vezes ajuda do Estado, ajuda da União, e às vezes até ajuda internacional, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que solicitou ajuda de outros países, inclusive. Então nós temos aí essa variabilidade, né, de situações, e no nosso caso aqui nós vamos entrar em nível 2, né, ou seja, um potencial de que nós vamos precisar sim da ajuda do Estado. Tem disponível mata-burro, manilhas especiais, vigas, né, o setor de infraestrutura. Mas isso tudo depende de se tem o estado de emergência. E por isso, então, nós vamos decretar exatamente prevendo. Ele vale por 180 dias, então a possibilidade da gente receber esse recurso do Estado que o município não tem como bancar. Geraldo Pablo, secretário de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil, falando conosco sobre a situação do Rio Paracatu, que está aí com uma cheia mais de 8 metros acima do seu nível normal, como ele acabou de dizer para a gente. Geraldo, eu quero agradecer a sua participação aqui no NTV News e sempre aberto esse canal para que você traga informações com relação a essa situação aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a ti, uma boa noite a todos, né? Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Olha, o fim de semana deve ser com oscilação na temperatura e tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Vira aí. Previsão do tempo. Tendência de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura sofre elevação e a umidade relativa do ar registra 55%. Em Patos de Minas, no sábado e domingo, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Brasilândia de Minas, no sábado, variam de 21 a 30 graus e no domingo, de 20 a 29. Em Carmo do Paranaíba, de 19 a 28 graus no sábado e no domingo, de 20 a 29. Em Lagoa Grande, de 22 a 30 graus no sábado e no domingo, de 21 a 29 graus. Em Patrocínio, no sábado e domingo, variação de 19 a 29 graus. E em Lagamar, no sábado, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E no domingo, variam de 21 a 29 graus. Seguinte, a gente fala sobre uma mulher que morreu afogada na Lagoa Grande de Patos de Minas. Nós vamos trazer essa informação para você. A gente fala também sobre o início das inscrições no SISU e as vagas na UFA em Patos de Minas. Vamos falar também sobre os profissionais da saúde que passam a emitir recibos digitais para pacientes. Começaram nesta sexta-feira e seguem até o dia 21 de janeiro as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para concorrer às vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior. Na UFA, em Patos de Minas, são 30 vagas para todas as graduações. Os candidatos que realizaram o Enem de 2024 e não zeraram a redação podem utilizar suas notas para se inscrever no SISU. Hoje a maioria das universidades federais aproveitam a nota do Enem como meio de ingresso nas universidades. Então, você faz a inscrição pelo SISU, esse é um processo seletivo classificatório de acordo com a nota dos inscritos e a partir disso, esses candidatos são selecionados de acordo com o número de vagas. Neste ano são ofertadas 261.779 vagas em 124 instituições públicas de ensino superior de todo o país para 6.851 cursos de graduação. Minas Gerais é o estado com o maior número de vagas. Em Patos de Minas, a UFA oferece 30 vagas para cada curso: biotecnologia, engenharia de alimentos e engenharia eletrônica e de telecomunicações.
Ele pode escolher até 2 universidades diferentes e 2 cursos diferentes. Esses 2 cursos podem ser na mesma universidade ou pode ser também diferentes. Então você pode ser chamado numa primeira opção e falar, olha, eu não quero fazer esse curso, e vocês ficar na lista de espera de outra faculdade ou de outro curso e depois desistir dessa primeira matrícula e passar para aquela. É por isso que esse processo seletivo do SISU, ele tem várias chamadas depois da chamada regular. Até o dia 21 de janeiro, quando terminam as inscrições do SISU, o candidato pode mudar quantas vezes quiser a opção de curso. A inscrição deve ser feita pelo site acessounico.mec.gov.br/SISU. Olha só, o resultado da chamada regular do SISU será divulgado no dia 26 de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, os profissionais da saúde que atuam como pessoa física estão autorizados a emitir recibo digital por meio do aplicativo da Receita Federal. O Receita Saúde é obrigatório para profissionais de saúde que atuam como pessoa física e tenham o registro ativo em seus respectivos conselhos de classe. Desde 1º de janeiro de 2025, todos os profissionais de saúde, seja dentista, médico, fisioterapeuta, terapeuta, estão obrigados a emitir o recibo eletrônico da prestação de serviço que foi feita junto com o seu paciente. Essa obrigatoriedade não se aplica para os prestadores de serviços que atuam como pessoa jurídica, uma vez que esses profissionais já utilizam da declaração de serviços de saúde. A informação ela é feita no momento que é pago o procedimento. Se a consulta é paga no momento, então naquele momento ele já emite o recibo eletrônico chamado de Receita Saúde. Se ele foi parcelado o procedimento, aí a cada parcela ele emite um recibo para aquele pagamento. O Receita Saúde é um documento que vai comprovar o pagamento dos serviços, o que gera de fato a obrigação para o profissional da saúde a pagar o imposto de renda à pessoa física. Todos os profissionais de saúde estão obrigados e aqueles que não realizarem serão penalizados com multa mínima de R$100 e outras sanções que a Receita pode adotar. Foi sancionada nesta quinta-feira a Lei Complementar 214, primeira regulamentação da reforma tributária. Mas afinal, o que muda a partir de agora? É o que a gente mostra. A regulamentação sancionada pelo presidente Lula na tarde da última quinta-feira determina a isenção total de impostos para alimentos considerados essenciais da Cesta Básica Nacional. Para isso, foram unificados 5 impostos: o PIS, CONFINS, ICMS, ISS e, parcialmente, o IPI. O texto de regulamentação trata das regras de incidência do imposto sobre o valor agregado, que se subdivide em 2 tributos básicos sobre o consumo, sendo a contribuição sobre os bens e serviços, que é arrecadado em nível federal, e o imposto sobre bens e serviços, que será arrecadado por estados e municípios. Esses novos impostos serão formulados em uma emenda constitucional aprovada em dezembro de 2023, no que foi o primeiro passo para essa grande reforma. O projeto de lei 68 de 2024 foi sancionado pelo governo federal. A partir de agora, nós temos balizas mais claras acerca da reforma tributária. Essa legislação aprovada ontem em Brasília, ela representa um marco regulatório daquilo que havia ficado definido na emenda constitucional do ano anterior. A partir de agora, a gente consegue entender um pouco mais como vai funcionar de maneira concreta a reforma tributária. É importante, antes de tudo, termos em vista que essa reforma tem como tônica principal a simplificação e a facilitação do recolhimento de tributos pelo contribuinte. A ideia principal é extinguir, através da aglomeração de tributos, substituindo os atuais por novos tributos que atuam de maneira mais econômica e mais simplificada. É importante também levarmos em consideração que a reforma tributária estabelece um cronograma e, portanto, ela não será efetivada de maneira ampla. Para Lula, pela magnitude da reforma, que incluiu emenda constitucional, lei complementar e uma mudança que mexe nos interesses de todos os estados e municípios, só um regime autoritário teria condições de fazê-lo. Mas a democracia brasileira fez uma proeza,
que começa a valer a partir do ano que vem. A partir de 2026 é que a legislação aprovada agora, no dia 16 de janeiro, começa a entrar em vigor e, de maneira paulatina, vamos substituir até 2023 os tributos atuais pelos novos tributos. Dentro disso, já é esperado, a partir de 2027, que a população, de uma maneira geral, e também o empresário, comece a sentir os efeitos dessa reforma. Bom, de maneira básica, aqui nós vamos ter, então, uma mudança, porque o governo federal estabeleceu um sistema de isenção de alíquotas para os produtos que compõem a cesta básica, bem como um sistema de redução de alíquotas como benefício fiscal para determinados prestadores de serviços essenciais. Serviços de natureza médica, serviços educacionais, terão alíquotas diferenciadas entre outros prestadores de serviço. O texto aprovado pelo Congresso Nacional institui a alíquota zero para os itens que compõem a cesta básica, uma lista que inclui alimentos típicos, como arroz, feijão, leite, café e outros. Assim, a população vai paulatinamente lidar com um novo sistema tributário, que, a princípio, mostra-se muito mais racional e desburocratizado. Na prática, o empresário ele não vai ter como trabalho a divisão de tantos tributos como hoje, por exemplo, ele paga para entes federais, estaduais e municipais. Nós vamos ter a criação aqui de uma unificação colhedora de tributos, de modo que é esta instituição que vai aqui ser responsável pela repartição de receita tributária entre os entes fiscais credores. Nós esperamos, com o novo presidente aí, com o Lula, que tudo melhore, que consigamos fazer mais compras, que o nosso carrinho do supermercado cresça mais e tudo melhora, A gente sempre espera que tudo resolva. A gente tem sempre esperança, que as coisas melhorem, porque família grande, o custo das coisas está muito difícil, Então, eu acho que vai melhorar sim. Todo mundo espera, Olha, uma mulher morreu afogada agora, início da noite, na Lagoa Grande, em Patos de Minas. A repórter Isabela Sanches tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo. No final da tarde desta sexta-feira foi registrada uma ocorrência de afogamento aqui na Lagoa Grande de Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e veio até aqui o local para prestar os atendimentos. De acordo com testemunhas que estavam aqui no local e presenciaram, a vítima estava aqui na orla da lagoa, acompanhado de duas outras pessoas, quando então ela saiu caminhando e foi entrando para a lagoa, E aí então ela se afogou e começou a pedir socorro. As pessoas que estavam aqui na lagoa ligaram para o Corpo de Bombeiros e eles vieram e prestaram todo o atendimento. A vítima é uma mulher de 53 anos. O Corpo de Bombeiros, a SAMU, fizeram todos os procedimentos de reanimação. Foram mais de horas aqui tentando, mas infelizmente a vítima veio a óbito. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. A gente faz um rápido intervalo. A seguir, vamos falar sobre a análise do Campeonato Mineiro que começa neste final de semana. Pianista renomado se apresenta em Patos de Minas e a expectativa para o baile Flashback à Origem, que acontece neste sábado. O Campeonato Mineiro começa neste sábado com 12 equipes participando da competição. América, Atlético e Cruzeiro são os cabeças de chaves dos 3 grupos da primeira fase, a de classificação. Campeonato Mineiro 2025 já inicia nesse final de semana. Os clubes mineiros vai ter o início da sua temporada, Para muitos vai ter Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, o Campeonato Mineiro a Copa do Brasil. Outros como o Atlético, também a equipe do América tem a Série B a ser disputada. Enfim, calendário cheio para muitos dos clubes. Campeonato Mineiro que tem 2 times estreantes, o Betim e o Aimorés, que subiu após o Betim ser campeão do módulo 2. E o Aimorés ficou com o vice-campeonato.
Vamos falar aqui com o Fausto Mundinho, nosso comentarista aqui da NTV, né, do programa também de esportes aqui, para dar uma opinião sobre o que esperar desse Campeonato Mineiro. Fausto, já nesse sábado a gente tem a estreia do Campeonato Mineiro, mas também a gente tem um clássico entre Cruzeiro e Atlético, Atlético Cruzeiro, que acontece durante um torneio lá nos Estados Unidos. O que esperar do Campeonato Mineiro deste ano? O que esse clássico aí pode acabar influenciando também, já que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estreiam nesse final de semana, mas com time alternativos? O detalhe nos Estados Unidos, né, o Atlético e o Cruzeiro estão fazendo uma pré-temporada. Além de da pré-temporada, ganhando seu dinheiro, né, claro. Buscando a sua grana, que é um torneio rápido também, né? E para a estreia do Campeonato Mineiro, que começa nesse sábado, o Atlético Cruzeiro vai com a equipe alternativa, o Sub-20, né? O Cruzeiro e Atlético jogam no domingo. Já a abertura desse campeonato, o módulo 1, né? Começa nesse sábado, já com duas equipes, Pouso Alegre e Atlético, e Itabirito e Betim. Então são as duas equipes que abrem, né, esse Campeonato Mineiro da primeira divisão. A gente lamenta muito que o calendário do nosso brasileiro, né, o campeonato nosso brasileiro, é muito achatado, é muito rápido. Esse campeonato tem clube aí que vai jogar 8 jogos só e para por aí, né? E são 3 chaves. A chave A está lá o Atlético Mineiro cabeçando, né? Betim, Tombense e Uberlândia. A chave B nós temos aí o América, o Atlético, Democrata e o Itabirito. E na chave, no grupo C, o Cruzeiro, que abre também como a cabeça de chave, Aimorés, Pouso Alegre e Vila Nova. A novidade desse campeonato, a gente até achou também uma covardia, a semifinal e também a final vai ser ida e volta. Quer dizer, vai ter ida e volta. Se caso for o placar agregado, vai ser disputado por pênaltis para ir para a final do Campeonato Mineiro desse módulo 25. É rápido, campeonato rápido, é tipo assim, vamos, acabou. Esse é o detalhe. O que dá para esperar, Fausto? A gente tem aí o Betim estreando, aí o Morés estreando, o Betim fazendo contratações importantes também, né? Jogadores já renomados no futebol brasileiro, alguns deles. O Itabirito a mesma coisa, com o jogo, foi campeão da Libertadores pelo Atlético, como por exemplo. O Luan, que foi bicampeão com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 13 e 14. Times do interior. Esse momento em que Cruzeiro e Atlético estão aí com o Sub-20, a expectativa é que o Cruzeiro possa fazer 2 rodadas, o Atlético até 3. É um momento em que os times do interior têm que se aproveitar, porque a gente sabe da dificuldade de um time do interior enfrentar os times grandes. É verdade, essa é a grande realidade, né? Nós temos o Pouso Alegre, que realmente é uma equipe que tem a SAF, né? O investimento é feito com muito alto, né? No Pouso Alegre. Eu acho que vai ser um campeonato equilibrado pela rapidez que vai ser, né? Vai ser muito rápido, vai ser um campeonato equilibrado. Se Atlético, Cruzeiro, próprio América bobear e ficar com a equipe alternativa, corre o risco seriamente de ficar fora da final. Para você, Fausto, para a gente poder encerrar esse bate-bola aqui falando do Campeonato Mineiro que estreia nesse final de semana, quem que você acha que pode ser um time surpresa nesse campeonato? Pouso Alegre pelo investimento, né, e pela SAF. Eu estive lá várias vezes, eu vi que o comprometimento com o futebol. O Pouso Alegre, para mim, pode ser uma equipe que pode fazer uma diferença nesse campeonato aí do módulo 1. Agora, ressaltando aí, você até falava sobre os campeonatos, tem o módulo 2, o arbitral dia 28 agora, o arbitral, onde se encontram nossas equipes, Mamoré e a URT e Mamoré. Então, dia 28 define, não a fórmula, que a forma de disputa vai ser a mesma que disputou o ano passado. Pode definir alguma coisa diferente, né? Mas a fórmula tem que ser a mesma, é como o estatuto, né? Até o regulamento fala. São duas, a fórmula tem que ser colocada por 2 etapas, como foi em 2024, agora tem que ser também em 2025. Em 2026, aí sim os clubes voltam a votar a fórmula de disputa, como vai ser para 2026. Tá aí, então batemos esse papo aqui com o Fausto Mundinho, nosso comentarista aqui da NTV, pra gente poder falar dessa estreia do Campeonato Mineiro nessa temporada 2025 e também, muito bem lembrado pelo Fausto, o RT e o Mamoré já estão de olho no arbitral que acontece dia 28 para poder aí definir todos os detalhes referente ao módulo 2 2025. O renomado pianista Álvaro Siviero se apresenta na noite de hoje no Teatro Municipal em Patos de Minas. Reconhecido internacionalmente por sua técnica apurada e suas interpretações emocionantes, Álvaro Siviero já se apresentou como solista ao lado de grandes orquestras de prestígio mundial.
Descrito como um pianista para se aplaudir, ele encanta as plateias ao redor do mundo com sua elegância e virtuosismo e trouxe seu talento para Patos de Minas. Você trabalhar com a emoção das pessoas, com o sentimento das pessoas, hoje a nossa sociedade é muito sentimental, né? O que você sentiu quando você se encontrou com essa pessoa? Sinta-se bem, sinta-se à vontade. O sentimento está em tudo e ele é muito importante, mas ele tem que ser corretamente educado. Quando a sensibilidade humana ela está afinada, é o termo que a gente usa para o piano, afinar o piano. A gente pode afinar a sensibilidade. A gente começa a chamar de feio o que é feio. A gente chama de bonito o que é bonito. E essa minha música, a música com a qual eu trabalho, a música clássica, ela tem esse poder de te desembrutecer. Por isso que ela é chamada de erudita. Alguns chamam ela de erudita, que vem do latim ex rude. É uma música que te interioriza, é uma música que te enriquece, é uma música que faz você pensar, é uma música que trabalha a tua afetividade, é uma música que faz você ser uma pessoa melhor. A apresentação promete proporcionar ao público uma experiência única, celebrando a beleza da música clássica em um evento especial que também reforça o compromisso cultural e artístico da região. Mas mais do que a emoção, o que quero também é conversar com as pessoas, porque quando a gente conhece as circunstâncias das composições, como elas foram feitas, como é que estava o compositor quando ele compôs a obra, quando a gente tem esse envolvimento intelectual, a gente acaba apreciando a música não só de um ponto de vista sensitivo, estético, mas também intelectual. Quando a gente conhece isso, a gente traz elementos novos à escuta e o aproveitamento é muito maior. Então eu quero transformar esse maravilhoso auditório numa grande sala de estar. É o que vai acontecer. Este sábado tem volta ao passado com a primeira edição do baile Flashback, A Origem, no Tatersal do Parque de Exposições em Patos de Minas. Para quem viveu nas décadas de 70 e 80 em Patos de Minas, com toda certeza se lembra dos grandes bailes que eram realizados no Tatersal do Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Nas ocasiões, a população se encontrava para uma noite de diversão com grandes DJs da época e muitas outras atrações. Hoje, infelizmente, a tradição se perdeu, mas no dia 18 de janeiro, o passado promete ser revivido com o baile do Flashback A Origem, que acontecerá no mesmo local. Verdadeiro flashback de volta ao passado, num local diferente, que na verdade é resgatando a origem, né? Aonde tudo começou, o pessoal da década de 70, 80, 90 também no início, se lembra bem que aqui no Tatersal, né, acontecia os principais bailes da cidade, em época da nossa festa maior de Fenamilho, era aqui que o pessoal se encontrava para dançar, para paquerar e curtir aí os melhores bailes da vida até hoje. E você traz aí uma festa agora em janeiro, né? E pretende juntar muita gente aqui de novo, né? É isso, vamos juntar todo mundo para recordar, o pessoal novo também que não conhece, né, a história do flashback, dos bailes aqui da cidade, tá convidado a prestigiar a noite de sábado, esse local, Tatersal, vai estar repleto de gente bonita, de grandes encontros, de gente feliz, e é essa a nossa mensagem, fazer uma noite especial, inesquecível. E além da música boa que eu sei que vai ter, o que mais as pessoas que vierem prestigiar vão conseguir encontrar por aqui? Muito bem, uma mega estrutura espera por vocês, a gente vai ter uma decoração típica, muita gente vai vir no traje da época, pode ficar à vontade para vir a caráter, os DJs, né, são da casa, são da época de Fenamilho, das barraquinhas, DJ Anderson, Emerson, DJ Giga, pessoal do Social, da Opus 3, do Baião de 2. Então a galera que tocava naquela noite, né, representando o nosso saudoso baiano do Som Espacial 2001, que era o grande sucesso da época, essa galera tudo aprendeu com ele. Então esse pessoal, essa equipe de DJs vão estar aqui agitando a galera, vai ter decoração, vai ter praça de alimentação, bebida gelada, o máximo de conforto, segurança, tenho certeza que é isso. Vai ser uma noite inesquecível. Acho importante nós falarmos sobre os ingressos também, né? Existe uma data limite para essa venda de ingressos? Já esgotou? Ou quem tiver interesse ainda tem chance de comprar? Então, como a gente está promovendo esse evento aonde tudo começou, que é aqui no Tatersal, o espaço é reduzido, é onde acontece hoje, atualmente, os leilões aqui no Parque de Exposições. Então a gente tem um alvará reduzido para a quantidade de público. Então eu acredito que os ingressos na hora a
gente não pode garantir que vai ter a bilheteria aberta, então a gente pede aí o pessoal para realmente comprar antecipado na Musical, aí no centro da cidade. O pessoal pode estar comprando antecipado. Estamos nos últimos ingressos mesmo, de verdade. Então compra antecipado, evita fila, garante lugar nessa grande festa. E é isso. Vem pro baile do Flashback, a origem. Ele promete, hein? Resgatar aí bons tempos. NTV News terminando, volta amanhã. Amanda Oliveira vai estar aqui apresentando. Eu te encontro na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Até lá.